Acharam? Miqueias capítulo 6, versos de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Que pergunta forte, né? Com que? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Pai, em o nome de Jesus, reunimos-nos aqui para louvar e adorar o teu santo e poderoso nome. O que poderíamos dar ao Senhor, de maneira que pudéssemos agradar a ti, ó Deus? Que tipo de oferta nós poderíamos fazer nessa noite para que possamos alcançar a graça do Senhor? Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja revelada nessa noite mais uma vez ao nosso coração. Que aos ouvintes, ó Deus, aqui no templo e aqueles que estão em casa pela internet, possam sentir, ó Deus, e entender o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Que toda mente, todo pensamento seja cativo à obediência à tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, que Deus te abençoe. Querido, com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? E eu sempre me questiono acerca disso. Um Deus tão grande, tão rico, tão poderoso, que não tem necessidade de nada. Deus não é um necessitado, ele não precisa de nada, ele é dono de tudo. E aí nós oferecemos a ele. O que nós podemos oferecer? O profeta aqui, Miqueias, ele vive numa época muito difícil da história do povo de Israel. Se você abrir a sua Bíblia lá, no livro do profeta Miqueias, é um livro muito pequeno, pode ser até uma carta, né, se você quiser, apenas 7 capítulos e muito pequeno, olha, 2 folhinhas, você lê, quem gosta de ler mesmo, lê em meia hora, e você vai ver que o que está acontecendo aqui, nesse período, muita idolatria, muita maldade, os ricos oprimindo os pobres, os senhores, os juízes vendendo sentença, tudo errado, muita coisa errada. Mas a turma ia no templo, a turma ia na igreja, e aí eles perguntaram: o que eu vou dar para o Senhor? O que eu dou para o Senhor? Vou me apresentar diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Está fazendo referência à lei, porque na lei as pessoas ofereciam a Deus sacrifício de animais, ofertas pacíficas, ofertas de cereais, né? Animais, era o bezerro, era o pombo, era o bode, sacrificavam aqueles animais para purificação e etc, etc, tantas coisas, que cada tipo de pecado, cada tipo de momento tinha um tipo de oferta. E aqui muitas pessoas davam muita coisa para Deus. O Senhor vai se agradar de milhares de carneiros, ou 10.000 ribeiros de azeite? Tinha até gente que sacrificava os próprios filhos. Chegou um tempo, olha, que a idolatria e o desvio era tão grande, ao ponto, porque o sacrifício de criança era coisa
de religiões pagãs. As crianças eram sacrificadas a Moloque, que era uma entidade, e que dependendo da situação, aquela família sacrificava aquela criança, aquele Deus. Será que eu vou ter que sacrificar, né? Você lembra de quem? Quando a gente fala disso, a gente lembra de Abraão, né? Lembra que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, Isaque? Mas aquele foi só um teste. Quando Abraão, né, por obediência ao Senhor, vai sacrificar Isaque, que ele levanta o cutelo, o anjo aparece e fala: não faça isso, porque eu sei que você teme a Deus. Porque Deus nunca pediu sacrifício de criança, mas algumas entidades, como Moloque, aqueles que adoravam, sacrificavam crianças. Será que Deus se agradaria se eu sacrificasse o meu próprio filho para ele? Porque a história de Israel mostra que Deus sempre pedia o sacrifício do primogênito, né, do animal, mas nunca, querido, Deus pediu o sacrifício de criança, somente no caso de Abraão, mas Deus não deixou que aquilo fosse consumado. Aquilo ali apontava para o sacrifício de Jesus, porque ele sim sacrificou o seu filho. O Pai, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O único sacrifício de um filho foi o próprio Pai, o próprio Deus sacrificou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então aquele ato, aquele momento que estava acontecendo com Abraão apontava para lá, e aí Deus providenciou o cordeiro, né? Quando eles olham assim, o cordeiro estava lá, então ele vai e sacrifica aquele cordeiro para Deus. Agora, nesse texto sagrado, existem 3 coisas básicas que Deus quer de nós. Quer saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Faça o básico. Comece pelo básico. Nós gostamos muito de alegoria, né? A gente gosta de maquiagem, a gente gosta de enfeitar o pavão, né? Diz a turma, né? A vida cristã, o básico satisfaz a Deus. O básico. Fica tranquilo, querido. Nós não vamos impressionar Deus. Deus conhece o nosso coração. Quanto mais simples nós formos, mais agradável seremos. O básico. Quer saber a vontade do Senhor para a tua vida? Comece pelo básico. Existem coisas que são básicas na vida cristã. Quer pregar a palavra de Deus? Comece anunciando o básico da vontade do Senhor. Você quer acertar? Quer discipular alguém? Quer ensinar? Comece pelo básico. Não inventa muita coisa. Por mais criativo que eu seja, por mais criativo que você seja, o básico é o suficiente para que você alcance a graça e o favor do Senhor. O profeta Miqueias, ele é feliz nessa citação, porque ele cita o básico da lei de Moisés. O que nós lemos aqui é o básico. Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13. Vamos ver o que a lei diz, anunciando ao povo de forma resumida. Olha o que Miqueias diz. Miqueias, como todos os profetas que conheciam a Deus, Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13, anunciando ao povo de forma resumida. Miqueias, nós lemos Miqueias 6, no verso 8, o que ele falou? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. O que é bom? O que Deus quer de nós? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Ele estava fazendo referência a isso. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é
que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor, ou temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirva o Senhor de todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Olha a pergunta que Deus faz. O que que Deus quer, pastor, da minha vida? O básico é isso. Talvez você está esperando que Deus quer, sabe, te levar a lugares altos. Você quer que Deus faça um mover. O que que Deus quer de ti? Senão que faça o quê? Que temas ao Senhor teu Deus. O Senhor quer de nós, o básico é o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o quê? O princípio. A gente precisa acertar nessa vida, querido. Quantas cabeçadas, quantas decisões erradas, quantas bola fora, vamos dizer na linguagem mais atual, porque falta de sabedoria. Mas é o que traz a sabedoria para uma pessoa acertar na vida? O temor do Senhor. É o básico, sabe? A gente quer fazer tanta coisa, mas a gente não faz o básico. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirva do Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Deus quer de nós um amor sincero. Esse amor começa com um temor. Guardar os mandamentos, os seus estatutos que hoje ordeno. Vamos ver o equilíbrio entre esses dois textos, porque Miqueias, ele está vivendo um outro momento difícil, de muito desvio moral, espiritual, social. A nação está totalmente corrompida. Deus já começa sentenciando eles. Quando você abre lá Miqueias no capítulo 1, o Senhor já diz no verso 3, no verso 2: ouvi todos os povos, presta atenção, olha, ó terra e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Ele já começa com sentença de que vai amaldiçoá-los, por causa da maldade, por causa da desobediência, ele vai destruir. E eles pensando que eles poderiam comprar Deus. O que a gente vai dar para Deus? Para a gente agradar a Deus, vamos dar milhares de bezerros? Vamos dar uma oferta muito grande? Será que às vezes nós, quando vamos servir a Deus, não temos esse tipo de comportamento? Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos ver o equilíbrio entre o primeiro texto de Moisés, que nós lemos em Deuteronômio, e o que Miqueias falou lá no capítulo 6. Primeiro, Miqueias diz que Deus quer que pratique justiça. Ponha isso no seu coração. O básico é a justiça, a benignidade e o quê? Justiça, benignidade e amor, que ames a humildade. Ele fala amar a benignidade. Alguma tradução diz misericórdia, né? Justiça, ames a misericórdia, ou ames a benignidade e ande humildemente. Então essas três palavras são as palavras-chave da nossa pregação: justiça, benignidade e humildade.
Algumas traduções trazem ame a fidelidade, e a gente vai entender essas traduções. Miqueias diz: pratiques a justiça. A lei diz: tema ao Senhor andando em todos os seus caminhos. Segundo, que ames a benignidade, ou a fidelidade, ou a misericórdia, são palavras sinônimas. A lei dizia que ames o Senhor, servindo com todo o seu coração, amar a Deus acima de tudo. E terceiro, Miqueias diz: andes humildemente com o teu Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor, tem que andar humildemente com o Senhor. A lei dizia: guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Vamos ver que é a mesma coisa. Miqueias está fazendo referência a esses mandamentos. Praticar a justiça é andar nos caminhos do Senhor, fazer o que Deus mandou fazer, fazer o certo, fazer o que é direito. Justiça seja feita, né? É um termo que a gente usa muito. Justiça seja feita, pastor. Justiça seja feita. Olha, eu acredito na justiça. Embora a gente esteja vivendo um período sombrio na nossa nação acerca da justiça, porque a Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia, e a gente está vendo isso na prática no nosso país, né? Os debates hoje da nossa nação é o poder judiciário. A gente tem visto isso. Não é de hoje que a gente vê juízes vendendo sentença, saltando bandido e prendendo gente honesta. Não é de agora, não é por causa desse momento político, isso é antigo. Não é? Quem nunca ouviu falar do juiz Lalau, lá de São Paulo, né? Do Tribunal da Justiça do Trabalho, e por aí vai. Então, querido, andar nos caminhos do Senhor, fazer o que é certo. Deus, Ele está aqui, o profeta denunciando. Lá naquela época já estava acontecendo isso. Venda de sentença. Os ricos eram beneficiados. O poder da influência contra os pobres. Muita injustiça. Deus estava olhando aquilo. Comprar e não pagar. Ser honesto. Na prática, querido. Quando você fala, pastor, mas como que eu vou viver? Muitos crentes compram e não pagam. Isso é justo? Ora muito, jejua muito, sobe monte, só não paga as dívidas. Faz o mais difícil e não faz o básico. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Muitos prometem coisas para o amigo, promete para o irmão, promete para o filho, promete para o pai, promete para a mãe e não compra, não cumpre. Isso é justo? Não é justo. Se você prometeu, você tem que cumprir. Justiça. Sabe, a vida, ela tem essa dinâmica. A gente às vezes lê a Bíblia, mas não consegue aplicar aquilo. Para que eu sei? Ames a justiça. Tá bom, Senhor, eu amo a justiça. Aí você pensa no juiz, você pensa no homem da capa preta, o seu processo. Olha, Deus vai mover. Mas você esquece de você fazer justiça, de você ser correto, de você ser certo com as pessoas, de você ser honesto com seus filhos, com sua esposa, com seus negócios, com seu patrão. Será que a gente não rouba o patrão? Quando ele paga para a gente trabalhar, a gente fica no WhatsApp? Ele não está pagando para você ficar no WhatsApp, nem no Facebook, ele está pagando para você trabalhar. Mas você vai para o banheiro e fica lá, né? 1 hora no banheiro no celular. Ele está pagando para você ficar 1 hora no banheiro no celular? Isso é justo? Mas isso a gente não bota na balança. Mas é disso que Deus está falando. Nós somos crentes. Nós temos que andar na justiça, fazer o que é certo, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Muitos crentes aprendem coisas novas, principalmente sobre a palavra de Deus, mas ao sair do culto,
sai da escola dominical, acabou de aprender, aí ele é testado e ele não faz. É disso que a gente está falando. Deus não quer que você complique o negócio, seja simples, faça o básico. O básico já vai ser difícil para você, sabe, corrigir o seu caráter, os nossos desvios morais, os nossos desvios de conduta. Trazendo para hoje é isso, praticar justiça nos nossos dias como igreja é isso, comprar, pagar, ser justo com as pessoas, fazer a coisa certa, não defraudar ninguém. Se você está dando prejuízo para alguém, isso não é justo. Seja honesto. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Por isso que a Bíblia fala para nós não nos metermos na vida dos outros, porque não compete a nós não julgarmos ninguém, não fazer negócios que a gente não tem condições de assumir, de cumprir, prometer e não cumprir. Isso tudo tem a ver com justiça, na prática cristã. Não adianta a gente fazer muita coisa. Justiça é a qualidade de retidão, definida pela vontade de Deus, justo e santo. Nosso Deus não é justo, Ele não tem balança enganosa, Ele não trata com esse de um jeito, com aquele de outro. Ele é justo. O que eu combinei com você, diz aí, né, que é combinado não é caro, é justiça. Praticar justiça. O que eu quero do meu povo é justiça, porque o que estava acontecendo em Israel era isso. Todo mundo ia para a igreja, levava bezerro, levava tudo, levava muita oferta, né? Talvez nos nossos dias tem gente que vem para a igreja, dá o dízimo, é ofertante, é uma bênção, né? Mas não é justo nos seus negócios, não é correto com as pessoas. E você pensa que o seu dízimo, a sua oferta vai comprar Deus? Não vai, queridos. Deus vai se agradar de milhares de bezerros? Deus vai se agradar de um dízimo de 10 mil reais? Deus vai se agradar do dízimo de 500 reais? E você fazendo tudo de errado, injustamente, não sendo justo. Paulo instruiu que o homem de Deus seguisse a justiça. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Paulo disse: segui a justiça. A igreja tem que procurar a justiça, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue o quê? A justiça. Nós temos que tentar ser justo, querido, porque nós servimos um Deus justo, um Deus reto, e a gente precisa seguir a justiça, usando a couraça da justiça nas armaduras de Deus. Para a batalha espiritual existe o que é a couraça da justiça. Não é isso que está escrito lá em Efésios 6, verso 14? A justiça vai te proteger quando você for acusado de algo que você não fez. Se você é uma pessoa correta, se você anda direito, vai ter a couraça da justiça. Alguém vai se levantar: não, ele não faz isso, eu conheço. Ele é uma pessoa direita, ela é uma pessoa direita. Você está falando, mas eu não acredito que ele fez isso. Eu conheço, ele cumpre com as suas obrigações, ele é uma pessoa honesta. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. A couraça tem a ver com o quê? Com proteção. Muitas vezes nós somos o quê? Atingidos. Mas e se não tiver a couraça da justiça? A gente vai ser ferido. Aquilo, né, como diz a professora, eu me lembro lá, ainda, né, no ensino fundamental, na minha época era o primário, a professora fala: a couraça, se está reclamando porque como é que é aquele negócio do saci? A carapuça coube na sua cabeça. Está reclamando porque a carapuça deu na sua cabeça? Às vezes é isso que acontece. As pessoas nos atacam e a gente pula para se proteger. Porque se você tivesse a couraça da justiça, né, a carapuça não cabia na sua cabeça. E às vezes a carapuça vem.
Porque você ouve e você tem que ficar quietinho, porque a pessoa está certa e você está errado. Você não tem a couraça, porque você não é honesto nos seus negócios, porque você não é justo nos seus tratos, porque você não é uma pessoa correta. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se proteger com a couraça da justiça, em sua armadura espiritual. Os santos devem ser cheios do fruto de justiça. Filipenses capítulo 1, verso 11. Tem aí? Cheios do fruto de justiça. Cheios do fruto de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Você entende isso que Paulo está dizendo à igreja de Filipos? Uma pessoa que não produz justiça não glorifica a Deus. A nossa vida, nós precisamos estar cheios dos frutos, porque pelos frutos se conhece a árvore. Mas os frutos não são de justiça, glorificam a Deus? Não. O que glorifica a Deus, o que Deus quer de mim e de você, muito mais do que uma oferta de R$1.000, muito mais do que uma oferta de um dízimo grande, é frutos de justiça, é vida correta na sociedade, porque é isso que vai glorificar a Deus. É o que as pessoas vão dizer: aquele ali, graças a Deus, é um homem reto, é uma mulher direita, é uma pessoa que glorifica a Deus com os seus frutos de justiça. Isso é básico. Não precisaríamos pregar sobre isso, mas me parece que Deus se volta para Israel e fala: vocês estão fazendo tudo certo, só não faz o que é o básico. Vocês dão os bezerros, vocês dão tudo, mas eu não me alegro, porque o que eu quero é a justiça, é a benignidade e a humildade. Vamos para amar a misericórdia ou a benignidade. É amar ao Senhor que é misericordioso. O que o Senhor quer primeiro de nós? Justiça. Pense, você é um cristão, você precisa ser justo, porque você serve um Deus justo, um Deus reto, um Deus correto. E amar a benignidade, ou amar a misericórdia, ou amar a fidelidade, é amar ao Senhor. Amar ao Senhor, querido, pois aprendemos e recebemos a misericórdia de Deus para não sermos como as pessoas do mundo, porque Deus, Ele é misericordioso. Nós temos que ter misericórdia, amar a misericórdia, amar a benignidade. Como, pastor? Por que a lei diz: ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e depois ele conclui dizendo o quê? E ao próximo? Por isso que fala da benignidade. O que é benignidade? É a pessoa fazer o bem. E fazer o bem não tem a ver com fazer para Deus, tem a ver com fazer para o próximo. Porque você não pode amar a Deus que você não vê se você não amar o próximo que você vê. Amar a justiça, amar a benignidade. Amar a benignidade é amar a Deus, e amar a Deus é amar ao próximo. Você nunca vai conseguir dar esse salto, chegar a Deus sem passar pelas pessoas. Não consegue. A Bíblia diz que é impossível você amar a Deus que você não vê, se você não ama o próximo que você vê. O teu irmão, aí está do teu lado, a tua família, as pessoas que Deus colocou na sua vida. O próximo é aquele que está próximo. Eu amo os irmãos da França, estou orando pela África, eu amo os africanos, amém. E os irmãos do Valdariosa? Não, aquele irmão é muito chato, aquele irmão não suporto ele. Não, Deus não mandou você amar o irmão de 2.000 quilômetros, mandou você amar o próximo. Porque o problema não é com quem está longe, a gente tem problema com quem está perto, é com quem pisa no nosso calo.
é com quem esbarra na gente, é com quem a gente está no nosso caminho, que a gente tem que pedir licença, que a gente tem que pedir por favor, que a gente tem que ter misericórdia, que a gente tem que perdoar. Não é os irmãos da África que a gente ora para que Deus abençoe, mas é os irmãos aqui do Valdariosa, é os irmãos aqui lá do São Miguel, quem mora no São Roque, quem mora lá no Cantão, é os irmãos que estão lá no trabalho, no dia a dia, é os irmãos que estão lá no mercado, os irmãos que estão na rua, que a gente olha e fala, não suporto esse irmão, ainda chama de irmão, mas não suporto o irmão. Mas a gente vai para a igreja orar e dizer que ama a Deus, mas não suporta as pessoas. Não vai adiantar a gente orar, não vai adiantar a gente dar dízimo, a gente dar oferta. O nosso irmão Nilton lembrou aqui na hora da mensagem, né, da oferta, ele chegou a citar isso. Mas se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar, vai lá, se reconcilia com o teu irmão, depois você vem e entrega a oferta. Me parece que é isso que Deus falou, não foi isso que Deus falou aqui? E será que eu vou me agradar das ofertas? Não, eu quero justiça, eu quero misericórdia, eu quero benignidade. Deus quer o básico. Amarás a Deus quer dizer que de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu coração, com toda a tua força, sabe, amar a Deus. Mas, irmão, eu amo a Deus, pastor, eu amo a Deus, eu oro todo dia, mas o seu amor a Deus vai ser testado no seu relacionamento com o próximo, querido. Não se engane disso, não espere nada diferente disso. Sabe, quando você estiver lá naquela unção, né? Tem um amigo que fala assim, que estava no azeite, que quando você está lá no azeite, você veio de um monte, aquela coisa, aquela brasa viva, sabe, tremendo, vendo os anjos, você está numa unção tremenda, tu pode esperar, tu vai ser testado para ver se esse negócio é amor mesmo a Deus. Tu vai ser testado, vai vir um próximo, que vai te dar uma cutucada, vai te dar uma alfinetada, vai pisar no seu dedinho mindinho, e aí você vai mostrar se ama a Deus mesmo ou não, porque quem ama a Deus ama o próximo, é o mandamento, é isso que Deus quer. É por isso que o seu relacionamento com Deus define o seu relacionamento com as pessoas. O seu relacionamento com Deus define o seu relacionamento com as pessoas. Que se eu conseguir me sintonizar com Deus, ainda hoje pela manhã nós falávamos sobre isso aqui no CTL, sabe, quando a gente falava de perdão, que a gente precisa de compaixão. Perdão é algo nobre, que só pessoas nobres conseguem fazer, só pessoas maduras, pessoas experimentadas conseguem ter a nobreza de perdoar quem ofende ele. Pessoas, sabe, medíocres não conseguem, eles estão sempre querendo fazer justiça com as suas mãos, não tem misericórdia de ninguém, ninguém pode errar com ele, que ele não tem misericórdia, e Deus está dizendo que Ele quer de nós que ame a misericórdia, que ame a benignidade, que tenha a nobreza de dar preferência aos outros e não a nós. Mas isso é muito desafiador, mas é o básico. O que se espera de um cristão é que ame a Deus, mas para amar a Deus tem que amar os irmãos e tem que amar o próximo, e ande humildemente com o teu Deus. Primeira coisa que Deus espera de nós é que nós sejamos justos, e que a gente ame a ou a misericórdia, não sei o que diz a sua tradução, e que a gente ande humildemente com Deus. É andar em obediência num mundo cheio de orgulho e de egoísmo. Humildade não é uma palavra muito bacana, né? Em tempos de vaidade, em tempos de maquiagem, em tempos de culto ao corpo,
As pessoas estão cada dia mais, né, ficando mais bonitas, e deve fazer, se cuide, se cuide. Não estou aqui pregando, né, fazendo apologia à feiura, não. Não, tem que ser bonitinho mesmo, se cuidar, né? Eu estou precisando perder aqui uns quilos, vou tentar. Ora por mim aí. Sabe, querido? Minha esposa está brava que eu estou barbudo. Ela falou que estou ficando muito feio. Preciso melhorar, né, amor? Preciso agradar ela. Mas, querido, em tempos de vaidade, a humildade não soa bem para muitas pessoas. Se é bem verdade que não deveria ligar uma coisa à outra. Você pode ser uma pessoa bela e humilde. Você pode ser uma pessoa rica e humilde. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida e ser uma pessoa humilde. Mas as palavras, elas acabam tomando outros sentidos e as pessoas acabam desviando o sentido original das palavras e parece dizer que a pessoa é bonita, não é humilde. Tanto que se entra, né, aquele varão alinhado, ataviado, com a roupa chique, não? Entra aquela irmã abençoada, bonita, vestidão, vaidosa. Às vezes não, às vezes é uma pessoa humilde, porque a gente julga pela aparência, né? Nós somos muito preconceituosos. A gente olha para a pessoa, a gente julga a pessoa pela roupa, pelo que ela tem, pelos bens. Mas Deus sonda e conhece o coração. Por isso que eu falo, não estou fazendo apologia à pobreza, à feiura, a desmazelo. Não, se cuide. Se você pode, faça, mas não perca a humildade. Porque Deus quer humildade. Deus quer humildade. Fala com a pessoa que está ao teu lado, Deus quer humildade. O servo do Senhor tem que ser humilde. Porque se você não for humilde, vai ser difícil. Olha, gente, é difícil demais lidar com uma pessoa que não é humilde. É difícil demais conviver com quem não é humilde. O humilde é aquele que reconhece seu lugar diante de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6 diz que Deus resiste aos soberbos e faz o quê? Dá graça aos humildes. Então, se você não é humilde, você já arrumou um problema sério com Deus, porque Deus resiste quem não é humilde. Humilde é aquele que reconhece o seu lugar diante de Deus. Deus é o Senhor e nós somos o servo. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Ele é o eterno, nós somos o mortal. Ele tem o controle e nós não conhecemos o nosso destino. Deus sabe de tudo, nós não sabemos de nada, nós somos dependentes dele. O humilde entende isso, ele fica confiando em Deus. Por isso que diz: guarde os teus mandamentos, os teus estatutos. Só uma pessoa humilde consegue obedecer a Deus, porque ela sabe que ela não está no controle. O controle não está na sua mão, querido. O controle da vida está na mão de Deus, mas só as pessoas humildes entendem isso. E o que é que a gente faz? Eu quero terminar. O que que isso nos ensina? Isso nos ensina para nos humilhar. Nos ensina que a gente precisa ser humilde, se humilhar ao máximo, pois se você não pratica o básico, você está se enganando. Você pode estar fazendo coisas grandes, né? Coisas muito fabulosas. Pessoas estão aí explodindo nas suas redes, sabe? Influenciando, fazendo coisas tremendas, mas pode não estar agradando a Deus. Então, na prática, querido, sejamos crentes que pratiquem o básico, porque Deus quer que a gente pratique o básico: justiça, misericórdia e humildade. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, pratique a justiça. Seja um crente reto, seja um crente sincero, cumpra com seus compromissos, pratique a justiça, ame a misericórdia, sabe? Ame as pessoas, perdoe, seja bondoso, ande com humildade com o teu Deus. Não seja uma pessoa, sabe, vaidosa, no sentido original da palavra. Não seja uma pessoa soberba, porque Deus resiste os soberbos.
mas seja uma pessoa humilde.